Em nossas aulas, temos visto como as diferentes civilizações produziram sua arte: Egito, Mesopotâmia e Grécia. As sociedades se organizaram em regiões diferentes, em torno do rio Nilo ou dos rios Tigre e Eufrates, praticamente ao mesmo tempo, como o Egito e a Mesopotâmia. Naturalmente, essas civilizações estabeleceram contato umas com as outras, o que influenciou a produção de arte, como o caso da Grécia e do Egito. Muito provavelmente, o contato dos gregos com o Egito se deu por Creta, civilização que vimos nos slides da arte egéia. Quem eram os gregos? Segundo Jansson, eram os micênicos vindos para a Grécia no começo do segundo milênio, antes de Cristo. Outras tribos de fala helênica penetraram pelo norte da península, por volta de 1100 a.C. Dominaram e absorveram a população micênica e espalharam-se progressivamente pelas ilhas do Mar Egeu até a Ásia Menor. Dentre essas tribos se destacaram dois grupos: os dórios, que se estabeleceram nas regiões do continente, e os jônios, disseminados pelas ilhas e pelas costas da Ásia banhadas pelo Egeu, em contato estreito com as civilizações do Oriente Próximo. Períodos da arte grega. Contexto. A arte grega se divide em vários períodos, mas aqui veremos os mais importantes para nosso estudo. Estilo geométrico, de cerca de 1100 a 800 a.C. Do período homérico, que corresponde ao segundo período de desenvolvimento da civilização grega. Homero foi um importante poeta grego que viveu de 928 a 898 a.C. Escreveu a Ilíada e a Odisseia. Dessa época, conhecemos as cerâmicas pintadas e algumas pequenas esculturas do período geométrico. Estilo arcaico, cerca de 800 a 500 a.C., de Hesíodo a Clístenes, ou até as Guerras Pérsicas, 479 a.C. Inovações ímpares na área da escultura. As esculturas em pedra e a arquitetura monumental aparecem a partir do século VII a.C. Durou cerca de 300 anos. Estilo clássico, de 500 a 336 a.C. De Clístenes, político considerado pai da democracia, a conquista da Macedônia, durou cerca de 200 anos. Estilo helenístico, de 323 a.C., morte de Alexandre Magno, a 30 a.C., queda de Cleópatra. Vaso de Dípilon, no Museu Arqueológico de Atenas, cerca de 760 a 750 a.C. Feito em cerâmica pintada e com altura de 155 centímetros. Trata-se de uma imensa ânfora para restos mortais, ou uma urna funerária. O vaso foi encontrado no cemitério de Querameicos, bairro dos Antigos Oleiros, do lado noroeste da cidade de Atenas. É um dos exemplos atribuídos ao artista conhecido como Mestre de Dípilon, um dos primeiros artistas gregos identificáveis. Ceramista ativo entre 760 e 735 a.C. Nos vasos se faziam libações e há um pequeno furo na base para que os líquidos possam verter da peça. Possui faixas decorativas, algumas lisas, outras com meandros. Há também um friso de cabras. A cena central é impactante. Mostra um cortejo com carpideiras, também dispostas em uma banda. Elas puxam os cabelos em sinal de desespero pelo morto, que jaz bem ao centro. Sobre o morto há uma quadriculada. Chama a atenção as linhas finas usadas para representar os braços e as cinturas de vespa. O torso é triangular e os quadris e pernas modelados. Ao lado do morto, duas figuras antropomórficas aparecem ajoelhadas em desespero e outras duas sentadas. Outra urna funerária de Dípilon, uma crátera,
cerca de 750 a.C., no Museu do Louvre. No fundo, há orifícios para o escoamento dos líquidos que eram lançados ritualmente sobre o cadáver, que era cremado e do qual se recolhiam as cinzas e fragmentos dos ossos. No corpo do vaso, temos o defunto em câmara ardente, ladeado de carpideiras, de braços erguidos, e a procissão do enterro, com guerreiros a pé e de carro. Porta para a necrópole de Dipylon, no cemitério de Querameicos. Necrópole de Querameicos. Nesse cemitério foram encontradas inúmeras obras de arte gregas, como vasos cerâmicos, estelas funerárias e estátuas de Kouroi, descoberta em 1863 e escavada em 1870. A escavação foi organizada pela Sociedade Arqueológica de Atenas e pelo arqueólogo Kolmanoudes. Estatueta, grupo de homem e centauro em bronze, com altura de 11 centímetros, no Metropolitan Museum em Nova York, cerca de 750 a.C. Numerosas esculturas dessa época foram encontradas no século XIX, em especial no sítio arqueológico de Olímpia, onde se realizavam os antigos Jogos Olímpicos. Essas representações de animais, cavalos, coelhos, touros, cães, etc., e figuras humanas são a prova de uma abstração que se foi incrementando. É fruto de uma vontade e não de uma impossibilidade de fazer melhor a representação de figuras. Vaso de perfume, aríbolos em forma de coruja para ser usado no pescoço, estilo orientalizante ou proto-coríntio, datado de cerca de 640 a.C., feito em cerâmica pintada e com altura de 5 centímetros. De acordo com o Museu do Louvre, onde a peça se encontra, o rosto estilizado em forma de máscara dessa pequena coruja é extraordinariamente expressivo. A função de aríbalos é indicada pelo seu reservatório interno, pela bica e pelos orifícios de sua base para cordões nos quais pudesse ser suspenso. Seu charme deriva do domínio perfeito de sua forma moldada e os elementos decorativos, desenho de linha, verniz preto e destaques coloridos. A ascensão da produção coríntia. Embora Corinto estivesse muito à sombra de Atenas durante o período geométrico, tornou-se o principal centro de produção de cerâmica durante o período orientalizante, século VII a.C., cujo estilo se tornou muito popular e foi explorado com grande sucesso pelos oleiros da cidade. Esta fase da produção coríntia é conhecida como proto-coríntia, de 650 a 625 a.C., devido ao virtuosismo dos ceramistas e pintores coríntios, com o sucesso da técnica de figuras negras, na qual incisões e realces coloridos foram adicionados às silhuetas negras existentes. Destacam-se os recipientes em forma de animais, como a pequena coruja, com a cabeça inclinada e olhos grandes bem abertos. O vaso é decorado com tinta preta, reflexos em vermelho, desenho de linha e pontos. A peça deve ter sido exposta acidentalmente ao fogo, o que deixou certas penas vermelhas claras, que inicialmente deveriam ser pretas. A pintura cerâmica arcaica. Durante o período arcaico, assistimos à eclosão do gênio artístico da Grécia, não só na pintura de vasos, mas também na arquitetura monumental e na escultura. Jansson considera as cerâmicas as mais ambiciosas obras de arte pictóricas desse tempo, apesar de serem comumente consideradas como artesanato ou industrializadas. Os vasos arcaicos são menores que os procedentes, pois não servem mais como urnas funerárias, que são substituídas por esculturas e monumentos de pedra. Retratam cenas da mitologia e da vida cotidiana. Pintor de vasos sendo coroado por Atena e vitórias. Autor desconhecido.
Nesse vaso, vemos uma das primeiras representações da mulher como artista. Os pintores de vaso desfrutavam de prestígio social e aqui aparecem coroados com louros pelas vitórias e por Palas Atena. É curioso observar que a pintora não recebe a coroa. Sobre a cena, de acordo com Jansson, podemos supor que seja uma oficina familiar e, com exceção de Safo, as mulheres artistas não alcançaram fama individual na Grécia. De qualquer forma, o registro nos dá pistas sobre a participação das mulheres na atividade de pintura de cerâmicas. Detalhe da pintura que mostra a mulher na extrema direita. Cerâmica, figuras negras, Psiaques. Héracles matando o leão de Nemeia. Alguns dos pintores de vasos assinavam suas pinturas, outros desenvolviam seu próprio estilema, uma caligrafia artística que pode ser reconhecida mesmo sem a assinatura. A figura negra era uma técnica pesada, restrita e bastante artificial, com variedade de efeitos e da força de expressão que eram permitidas. Provavelmente o maior artista de figuras negras era Eséquias, que era oleiro e pintor. Embora os ingredientes essenciais desse trabalho sejam tradicionais, seu caráter particular é evidente na forma robusta, na extraordinária precisão e na vitalidade nas figuras e ornamentos, e na perfeita relação dos elementos decorativos com o corpo do vaso. Na imagem, vemos a ânfora de pescoço em terracota, com tampa e botão. Ela é atribuída a Eséquias e é do período arcaico. Data de cerca de 440 a.C., no acervo do Metropolitan Museum. Figuras vermelhas. A longevidade da técnica de figura preta é indicada aqui pelo ornamento de pescoço, e especialmente pelo friso animal ao redor do lábio do vaso. Mas as figuras principais são vermelhas. Os cavaleiros montam com ar de particular facilidade, transmitida não somente pelo equilíbrio com que estão assentados, mas também pela interação entre eles. Podem ser comparados aos cavaleiros do friso ocidental do Párteno, crátera em coluna, terracota, tigela para mesclar vinho e água, atribuída ao pintor Marlai, do período clássico, datada de 430 a.C., figuras vermelhas e figuras negras em terracota. Arte grega, a graça e o movimento do corpo. É na arte grega que temos as primeiras grandes evoluções na representação do movimento e da graça do corpo. Nos próximos slides, veremos como isso se desenvolve nos períodos arcaico, clássico e helenístico. O Moscóforo é uma das mais importantes esculturas da Acrópolis e representa um homem com barba e imachon, o manto que cobre seus ombros e braços, transparente. Transporta em seus ombros um terneirinho para sacrificá-lo à deusa Atena. De acordo com a escrita, que há à sua esquerda, foi dedicado por Rombos, filho de Palos. Acredita-se que a escultura representa o oferente, ateniense bem-sucedido que tinha a possibilidade de financiar uma obra tão custosa. Rombos pertencia à nova classe social dos Pentacosiumedinos, a classe mais alta das quatro, de acordo com a divisão de Solon. Moscóforo quer dizer o carregador de vitelo, obra-prima da escultura arcaica, na qual foram trocados os blocos abaixo dos joelhos por uma estrutura de inox quando foi restaurado. A orelha esquerda do vitelo é de encaixe. O Cavaleiro Rampant é uma obra de arte de um grande escultor ateniense. É a estátua de cavaleiro mais antiga dedicada na Acrópole. A cabeça é uma cópia do original que G. Rampant, da qual recebeu o nome, doou para o Museu do Louvre. A coroa que usa mostra que é um atleta, ganhador de um concurso hípico. As estátuas de cavaleiros eram ex-votos das classes sociais mais elevadas,
nesse caso a hipes, uma das quais tinha por obrigação a custosa manutenção dos cavalos de guerra, já que a elas pertenciam os atletas das competições hípicas. Eram as classes sociais relacionadas mais estritamente com os deuses protetores de cavalos, Atena Hípia e Poseidon Erecteu. Faraó Miquerinos e a rainha de Gizé, cerca de 2470 a.C. Grupo escultórico de 1,40 feito em xisto. Está no Museu de Belas Artes em Boston. Gostaria que vocês observassem a técnica utilizada na produção dessa escultura. Os recortes em torno das cabeças são perfeitos, mas ao baixarmos os olhos vemos que a escultura não se emancipa completamente do bloco. Os espaços entre os braços ainda não estão vazados. Observem também a postura. O pé que avança para a frente é muito importante para a evolução da escultura. A ideia de movimento, embora aqui muito inicial. Esses aspectos só vão ser resolvidos na arte grega. Todo o fundo está preenchido pela pedra e mesmo o espaço entre o casal. O material ainda não foi removido. As esculturas egípcias são serenas e as esculturas gregas possuem tensão. Nesse slide, vemos o comparativo da escultura grega com as egípcias. Escultura. Os primeiros contatos da Grécia com o Egito permitiram com que os artistas gregos vissem as esculturas cúbicas egípcias e as aprimorassem com o método de lavar a pedra no bloco. A escultura era feita em 4 vistas, frente, verso e laterais. Os gregos aproveitaram para emancipar a figura do bloco de pedra, coisa que para o Egito não era interessante, pois as esculturas eram frequentemente esculpidas para servir a uma função quase mágica, como ficar disponíveis como morada alternativa do Ka, o espírito de um homem, se o seu corpo mumificado fosse acidentalmente destruído. A escultura era feita em 4 vistas diferentes, frente, verso e laterais. Provavelmente os contatos com a escultura egípcia vieram de Creta. Nesse método de esculpir, tomavam o bloco de pedra e iam desbastando, retirando o material até que a escultura se revelasse por completo. Nas primeiras esculturas, ainda há o caráter maciço e cúbico das esculturas mais rígidas. Vemos aqui a silhueta delgada de ombros largos, o punho cerrado, a perna adiantada, a rótula acentuada e cabeleiras postiças. Na imagem ao lado, observamos um couros com as pernas melhor resolvidas, jamais realistas. É uma escultura de grande porte, de Croesus, e diz: detente, peregrino, e chora sobre o túmulo do morto Croesus, morto enquanto combatia entre os primeiros. Aqui vemos 4 imagens que mostram alcance na representação do corpo e mais naturalidade no avanço das esculturas para frente. Nesse slide, o mesmo avanço na representação das laterais. As esculturas começam a ganhar certa leveza. O Efebo de Critio é uma escultura de transição entre o período arcaico e o período clássico, considerada uma peça fundamental no entendimento da evolução do estilo de representação naturalista do corpo humano entre os gregos. Está acervado no Museu da Acrópole de Atenas. A perna direita está ligeiramente projetada em relação à esquerda, a qual sustenta o peso do corpo, fazendo com que surja uma sugestão de movimento. Os quadris se desnivelem e o corpo assuma uma suave curvatura. É uma representação incipiente da postura chamada contraposto, que rompeu a simetria, a estilização e a frontalidade que caracterizaram a escultura do período arcaico, tipificada em seu modelo básico, o couros. É a mais antiga representação conhecida do contraposto, tendo grande importância como elemento fundamental para o estudo contemporâneo da passagem da tradição antiga para a que viria a se desenvolver no período clássico, onde esta postura seria plenamente desenvolvida por Policleto e outros,
e permitiria avanços ainda mais marcantes na representação naturalista da figura humana. Este período transicional é conhecido como estilo severo. É feito em mármore de Paros, um dos materiais mais nobres da escultura grega, da ilha de Paros, a qual falamos na arte cicládica egéia. Antes da evolução para o efebo de Critio, temos essas duas esculturas que mostram um avanço rumo ao naturalismo. O Kouros de Creso, monumento funerário de Anavissos, Ática, de cerca de 530 a.C., e o Kouros de Aristóticos, monumento funerário de cerca de 500 a.C., mármore de Paros. O singular é Kouros e o plural é Kouróides. Apolo de Pireu, bronze, altura de 1,92 m em Pireu, datado de cerca de 530 a 520 a.C. É o único Kouros em bronze conhecido e a mais antiga estátua moldada. Ao lado, a técnica da cera perdida, usada na confecção de bronzes. Havia também esculturas bem pequenas de Kourói. O Atleta, em bronze, cerca de 500 a.C., na Acrópolis. A seguir, a figura do Kouros, que ainda se mantinha muito rígida, foi sendo aprimorada, mas a posição era ainda um grande problema a ser enfrentado. Como dar naturalidade? Como permitir que a escultura se sustente enquanto material pétreo? A solução veio com o uso do bronze e com a pose do contraposto, desenvolvida por Policleto, que também introduziu o uso do cânone, proporção das 7 cabeças para representar a figura masculina. Policleto, metade do século V. Foi um artista muito relevante e decisivo para a arte num todo. Escreveu um dos primeiros tratados de arte. Isso para nós é importante, pois nosso conhecimento das técnicas vem daí. No livro, ele estabelece o cânone. Com o doríforo, ele mostra o contraposto. O doríforo original era em bronze. Bronzes de Eriate. Estão consideradas entre as obras-primas escultóricas mais significativas da arte grega e entre os testemunhos diretos dos grandes escultores da época clássica. As hipóteses sobre a origem e os autores das estátuas são diferentes, mas ainda não existem elementos que nos permitam atribuir as obras com segurança a um escultor específico. As estátuas transmitem uma notável sensação de força, principalmente devido aos braços, que se distanciam vigorosamente do corpo. O braço dobrado certamente segurava um escudo, a outra mão certamente segurava uma arma. O bronze B tem a cabeça modelada de forma estranha. Parece pequena, pois permitiu a colocação de um capacete coríntio. O braço direito e o antebraço esquerdo da estátua B sofreram outra fusão, provavelmente devido a uma restauração antiga. No entanto, o estudo dos materiais e da técnica de fundição revela uma certa diferença entre as duas estátuas, que, segundo alguns, poderiam ser atribuídas a artistas diferentes ou feitas em épocas diferentes, ou pelo mesmo artista em locais diferentes. Detalhe do rosto da escultura A. Reparem no vazado dos olhos e nos dentes. Os olhos eram em vidro. O discóbulo, feita por volta de 455 a.C., período de conjunção entre o pré-clássico e o clássico, escultura de Miron. A estátua original era em bronze, hoje é conhecida apenas por cópias em mármore da época romana. Retrata um atleta na hora de lançar o disco. Segundo Woodford, o discóbulo é captado no instante de máximo recuo do movimento oscilante, imediatamente antes de o atleta se reerguer para arremessar o disco. É um momento de imobilidade e concentração total. Zeus de Artemísio, cerca de 460 a 450 a.C. Bronze, Museu Nacional de Atenas, 209 centímetros. Zeus retratado no momento de lançar um raio.
a altíssima qualidade que os escultores haviam alcançado no trabalho com bronze nessa época. Vemos a preocupação em caracterizar a idade e ainda o aspecto triunfal de divindade. Efebo de Marathon, cerca de 350 a.C. Museu Arqueológico de Atenas, Grécia, encontrado no Mar Egeu, na Baía de Maratona, em 1925. O retratado pode ser o vencedor de uma competição de atletismo nos antigos Jogos Olímpicos. Graças à musculatura bastante suave e ao contraste exagerado, seu estilo foi imediatamente associado à escola de Praxíteles. O braço levantado e a distribuição do peso indicam que, no seu contexto original, esta representação de um efebo deve ter estado encostada a um suporte vertical, que poderia, por exemplo, ser uma coluna perdida. Hermes com o infante Dionísio, ou Hermes de Olímpia, é um grupo escultórico em mármore representando o deus grego Hermes com o deus Dioniso criança, atribuído a Praxíteles e preservado no Museu Arqueológico de Olímpia, na Grécia, em mármore de Paros, 2,13 metros de altura, encontrado em 1877 nas ruínas do Templo de Hera, em Olímpia. Estava em fragmentos e várias partes faltavam. Hermes segura Dionísio com seu braço esquerdo, apoiado sobre um tronco de árvore coberto pelo seu manto, que cai até o chão, enquanto o direito permanece elevado. Segurava algum objeto, para o qual Dionísio olha. Orifícios na cabeça sugerem que originalmente Hermes devia ter ostentado uma coroa de louros de metal, e resíduos de pigmento indicam que o grupo foi pintado, pelo menos parcialmente. Escultura feminina, estilo arcaico. A Coré com péplos dórico. Estátua de uma jovem, Coré, vestida com quíton e péplos, originalmente ornamentada com decoração pintada. Traços de tinta ainda são visíveis em seus olhos, lábios e cabelos cacheados, que estavam presos por um diadema de metal, datada de 530 a.C., também chamada de Coré, ou Peploforos, a portadora de péplo. No Museu da Acrópole de Atenas há um vídeo sobre a cor nas esculturas, que era depositada sobre a peça escultórica com cera e pigmento. Há inclusive uma réplica da Coré com a coloração. Foram feitas reconstruções digitais, mas que respeitam o aspecto envelhecido. As do slide seguinte são muito exageradas. Havia inclusive outra réplica de Coré em mármore, feita no ateliê de conservação do museu. Vamos ver agora o desenvolvimento da escultura feminina e a importância dos tecidos. A representação da mulher não tinha nudez. Os escultores arcaicos e clássicos preferiram representar com roupas e colorir muito essas figuras. Vestuário solto e leve sorriso no rosto, o sorriso arcaico. No arcaico já representavam o drapeado dos tecidos. O drapeado revela sentimentos, pois ao longo da arte grega, ao chegar no helenismo, se agitam cada vez mais. Um escultor do século IV a.C. era capaz de transmitir uma impressão de vida ao rosto, braços e pés, mas deixava a roupagem como uma espécie de área morta. Coré com péplos dórico, à direita, reconstituição da policromia. Essas reconstituições não estão no Museu da Acrópole. Singular é Coré e plural é Kourai. Duas das primeiras estátuas de Coré, estátua de Ártemis dedicada a Apolo por Nicandra, e em mármore, encontrada no templo de Ártemis em Delos, cerca de 650 a.C., e a Dama de Alcherre, 640 a 630 a.C. Está no Museu do Louvre, em Paris. Estudo de policromia da Dama de Alcherre, feito pelo Museu de Arqueologia Clássica de Cambridge. No Museu da Acrópole há variados tamanhos de Coré, algumas inteiras e outras apenas em fragmentos nas vitrines. E em mármores variados, de Naxos, Paros, Pentélico.
Aqui vemos duas Coreias do Museu de Berlim, com estilo orientalizante. A segunda é a Coreia de Órmita, em uma das estátuas do grupo ao qual pertence, e que diz: Geneleu me fez. Estátua Coreia de Frasicleia, em mármore de Paros, esculpida por Aristion de Paros. É uma escultura tumular e, por seu estado de conservação, é considerada uma das mais importantes esculturas arcaicas. Na base pedestal da escultura, há uma inscrição que apresenta a jovem, que morreu solteira e, portanto, deveria ser conhecida para sempre como uma menina. Usa um longo quiton, decorado com flores e meandros. Também usa um cinto. A frente dos pés e as sandálias são visíveis. O braço direito cai e segura o quiton firmemente na mão. Seu braço esquerdo está dobrado na frente do corpo e ela segura uma flor de lótus fechada em sua mão. Na cabeça, ela usa uma guirlanda de flores. Ao redor do pescoço, um colar e uma pulseira em cada braço. Restos da cor original podem ser vistos. Estátua de Coré, em mármore, no Museu da Acrópole. A primeira com influência jônica, arte de Quios. Reparem nos cabelos, brincos e detalhes dos tecidos. Na primeira metade do século V a.C., um escultor era capaz de fazer uma estátua parecer-se com uma mulher trajando uma roupa. Até mesmo uma cópia romana mostra como o drapeado e o corpo estão bem integrados e com que naturalidade são tratados. O artista que criou a chamada Vênus Genetrix fez o drapeado tão fino e aderente que o corpo da deusa é revelado quase tão completamente quanto em um nu. Um seio, de fato, está nu. Finalmente, as figuras femininas ficam nuas. Na arte grega, encontramos raras estátuas de mulheres nuas até meados do século V a.C., quando Praxíteles e outros começaram a esculpir imagens da Vênus nua. Não deve ter sido por acaso que as mais famosas estátuas de Afrodite foram encontradas em santuários das ilhas do Mar Egeu ou da costa da Ásia Menor, regiões onde os ídolos cicládicos tinham surgido. É o contraposto feminino que influencia a arte daí por diante. Vênus de Cnido, obra atribuída a Praxíteles. Sua obra mais importante é a Afrodite de Cnido, vendida à cidade de Cnido depois de ter sido rejeitada em Cos, que preferiu uma versão mais púdica da deusa. A repercussão da obra se deve ao fato dela ter sido o primeiro nu feminino em tamanho natural da arte da Grécia Antiga. Imediatamente sua fama se espalhou pela Grécia, atraindo admiradores de pontos distantes que vinham em caravanas e navios apenas para ver a estátua e que davam expressão ao seu entusiasmo em viva voz. Era amada pelo povo de Cnido, que recusou uma oferta do rei Nicômedes I da Bitínia, para comprá-la em troca de toda a dívida da cidade, que, segundo Plínio, era imensa. A obra Vênus de Cnido pode ser verificada em sua influência em uma das mais célebres obras do Renascimento, O Nascimento da Vênus de Botticelli. Escultura do período helenístico, de 323 a 30 a.C. Helênico é um adjetivo que os gregos usavam para se descreverem. Helenístico é um adjetivo moderno usado para descrever o período entre a morte de Alexandre e a conquista final de um mundo de língua grega por Roma. Esta definição está no livro de Woodford, de 1982, na página 54. Vemos aqui: direção ao naturalismo. Realismo. Os seres humanos ganham idade e personalidade. Já tinham isso na metade do século V, mas agora possuem emoção e estado de espírito. Novos conceitos e ideias abstratas se tornam temas artísticos. Personificação, representação da forma humana,
como conceito, exemplo, paz, ou estados mentais, exemplo, loucura. Esse é o surgimento das alegorias que vemos em iconografia e iconologia. Por exemplo, a Vitória de Samotrácia. Na imagem, vemos a Vênus de Milo, descoberta em 1820 na ilha de Milo. Encontra-se no Museu do Louvre. A Vitória de Samotrácia. Segundo Jansson, ainda mais dramática é a Vitória de Samotrácia, a deusa da vitória que acabou de pousar na proa de um navio de guerra. Suas grandes asas têm uma grande abertura e ela ainda se mantém parcialmente no ar graças ao forte vento contrário. A força invisível da turbulência do ar torna-se uma realidade tangível que dá equilíbrio ao impulso da figura e modela cada dobra do drapeado maravilhosamente vivo de suas vestes. Não se trata simplesmente de uma relação entre estátua e o espaço que o escultor imaginou-a ocupando, mas sim de uma interdependência mais ativa do que tudo que já vimos antes. Por muito tempo também não voltaremos a vê-la. A Vitória faz jus à fama de obra máxima da escultura. Vemos aqui domínio da técnica e do material, mas a representação espiritual do que é o conceito de vitória, encarnado de forma física na pedra. A Vitória de Samotrácia é, por excelência, a escultura que representa o helenismo. As vitórias eram divindades aladas que acompanhavam principalmente a deusa Palas Atena. Eram também deusas mensageiras enviadas por Zeus. Essas divindades aladas pousavam sobre o vencedor. A Vitória de Samotrácia era destinada a comemorar uma batalha naval. Observem a beleza sublime de seus trajes, o chamado drapeado molhado, que evidencia toda a sensualidade do corpo, de forma a também comemorá-lo, enaltecê-lo. Observem também os detalhes das asas. São encantadores e de extraordinária beleza. A Vitória de Samotrácia possui cópias em gesso em vários museus. Exemplo, Museu Nacional do Rio de Janeiro, Museu de História da Arte em Montevidéu. Nesse caso, a cópia assume também um fim didático, ilustrativo. Apolo de Belvedere, cópia romana do original grego perdido. Essa escultura apresenta características tanto do período clássico quanto do helenismo, por exemplo, a torção das pernas, que é uma característica desse período. Mas certamente se enquadra mais no clássico e nas tipologias que já vimos. Já que está aqui e é linda, vale a pena vê-la. Segundo Jansson, foi considerado o exemplo perfeito da beleza clássica. Todas as escolas de belas artes tinham a sua, e como aqui não é diferente, em Porto Alegre, no Instituto de Artes, temos uma na entrada, junto da Vênus de Milo. Fiquei muito impressionada quando vi isso a primeira vez que fui lá. Afrodite, Pan e Eros. Obra realizada por volta de 100 a.C. É uma escultura muito diferente das outras, não como técnica ou material, mas como o sujeito é representado. É um grupo de mármore que reproduz 3 criaturas míticas. Afrodite, a deusa do amor, Pan, uma divindade selvagem, metade homem e metade cabra, e Eros, o deus do amor físico e do desejo, representado como uma criança alada. É difícil reconhecer nessa peça lúdica o sentido do trágico e do sagrado que caracterizou todas as obras que você viu até agora. Afrodite está se preparando para tomar banho e até colocou uma bandana para prender o cabelo e não molhar. De repente, Pan se aproxima dela e começa a irritá-lo, enquanto Eros o empurra rindo, pegando-o pelo chifre. O rosto de Pan é animalesco, seu nariz achatado, suas orelhas pontudas e suas pernas são pernas de cabra. Ele agarra a deusa e, com seu braço forte, tenta afastar a mão com a qual ela tenta, não muito convencida, se cobrir. Mas essa Afrodite, mais que uma deusa do Olimpo, parece uma bela mulher terrena, relaxada e calma, nada preocupada com o ataque desajeitado que ela repele com um sorriso, ameaçando Pan para se divertir com uma sandália. O artista queria, de brincadeira, enfatizar a diferença entre a beleza soberba do corpo feminino jovem
e o desejo sexual animalesco da criatura selvagem. Um trabalho como este faz-nos compreender que, nesta época, a arte se interessava por um mundo diferente, longe da concentração sublime de trabalhos anteriores, mas também mais divertido e, sobretudo, mais humano. O grupo, feito em mármore, foi encontrado em uma casa de Delos. Você ainda pode ver alguns traços de cor. Afrodite, Pan e Eros. Detalhe: realismo. Os seres humanos agora ganham idade e personalidade. Já tinham isso na metade do século V, mas agora possuem emoção e estado de espírito. Gálata que mata a si próprio e a mulher. Cópia romana de um original, século III a.C. Um grupo escultórico visível de todos os lados era muito diferente. Tais grupos tornaram-se muito populares no século III e II a.C. Eram poderosamente expressivos, além de esteticamente satisfatórios. O nobre adversário, que vê a derrota como inevitável, é orgulhoso demais para render-se. Só a morte conquistará. Matou sua mulher porque a ama. Na Ilíada, Heitor lamenta-se pelo que o destino reserva à sua esposa, prevendo que quando Troia cair, ela se tornará uma escrava. O Gálata não permitirá que isso aconteça à sua mulher. Para essa escultura, podemos pensar a realidade histórica do Gálata que não se rende em batalha, o conhecimento, mais o sentido alegórico da escultura, a coragem e a decisão, mais a tensão e a dramaticidade do realismo. Grupo escultórico Laocoonte, original em bronze do século III a.C., cópia do século I, em mármore. Escultores Atenodoro, Polidoro e Agessandro. Essa é a última escultura que veremos hoje, e ela encerra muito bem a nossa aula, porque representa os avanços que a escultura grega alcança. A estátua representa Laocoonte e seus dois filhos, Antífantes e Timbreu, sendo estrangulados por duas serpentes marinhas, uma lenda da guerra de Troia. Laocoonte, um sacerdote de Apolo, teria irritado o deus, ou por ter se casado e tido filhos, ou por ter arremessado uma lança contra o cavalo de Troia. Em vingança, o próprio Apolo teria enviado os répteis, no caso, como na escultura, serpentes, para matar os seus filhos, e Laocoonte foi morto ao tentar salvá-los. O grupo de Laocoonte, descrito por Plínio o Velho no volume 36 de sua Naturalis Historia, como uma obra de arte superior a qualquer pintura ou bronze conhecido do autor. A escultura encontrava-se então no palácio do imperador Tito. A autoria da obra é atribuída por Plínio a Agessandro, a Atenodoro e Polidoro, três escultores da ilha de Rhodes. De acordo com Jansson, a escultura foi encontrada em Roma em 1516 e causou grande impressão em Michelangelo e muitos outros. Se o Apolo de Belvedere representa a beleza harmoniosa, o Laocoonte representa a tragédia sublime. A escultura é dotada de puro virtuosismo técnico. Nossa bibliografia. Obrigada.